Estou lendo um estudo acerca de Jeremias a partir do capítulo 49. Elão 49, 34 ao 39. Essa breve profecia talvez fizesse parte de uma advertência a Zedequias para que não tomasse partido nas rebeliões que estavam se espalhando pelo Império Babilônico. De acordo com a crônica babilônica, Elão, o reino antigo a leste da Babilônia, atacou Nabucodonosor, mas quando este avançou contra eles, o rei de Elão fugiu apavorado em 596 a.C. e no ano seguinte uma revolta interna na própria Babilônia foi suprimida. Os elamitas foram famosos durante muito tempo como arqueiros, 35, 50.9, 25.25, Isaías 22.6, que agiam contra os reinos do oeste. Gênesis 14.1, e assim são chamados de militantes anti-igreja. Foram dispersos entre outras nações pelos persas e medos, como também pelos babilônios, versículo 36, e faziam parte das forças que ocuparam a Babilônia em 539 a.C. Não há evidência de que o próprio Nabucodonosor tenha entrado em Susã, capital dos elamitas, como havia feito o seu homônimo Nabucodonosor I, confira 1100 a.C., e as forças da Síria em 640 a.C. O trono estabelecido em Elão, versículo 38, ou é o do juízo, confira 1:15 e 43:10, ou o texto massorético pode ser vocalizado de outra forma para resultar em tornarei desolado o trono de Elão, versículo 39. A recuperação do Elão pode ser atestada por Atos 2:9. 9 Babilônia 50.1 a 51:64. A longa profecia final é relativa ao principal oponente do povo de Deus, a Babilônia, que representa o sistema mundial que por um lado atrai e por outro persegue o povo de Deus. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, paralelos aos capítulos 50 e 51, mostram que o espírito da Babilônia continua vivo. Alguns estudiosos têm feito objeções à autoria de Jeremias dessas profecias com base em alguns aspectos. Letra A, na época em que foram escritas, 593 a.C., não expressam o ponto de vista conhecido do profeta. Na época, ele estava encorajando a submissão à Babilônia, capítulos 27 a 29, enquanto aqui há a esperança de um final iminente da cidade e de um livramento repentino. Letra B, a situação histórica considera o templo profanado, 50:28 e 51:11, e descreve os judeus como estando no exílio. Com base nesses e outros aspectos, a maioria dos estudiosos data a profecia de 538 a.C. Contra estes argumentos, precisamos reconhecer que esses fatos são previstos e previsíveis, e 2, embora repetidos, talvez por questão de ênfase, a queda do Império da Babilônia é mencionada 11 vezes, e da cidade de Babilônia 9 vezes, e o retorno de Israel 9 vezes. O estilo e as citações são de Jeremias. Os ditados também se assemelham bastante com as profecias mais antigas de Isaías, capítulos 13 e 14, e com partes de Ezequiel 3 e com partes de Ezequiel. Terceiro, 3. A propósito da profecia é descrito expressamente como sendo de conforto para aqueles que já estão no exílio em 593 a.C. ou que logo vão segui-los, 61:62. E número 4, o texto afirma que Jeremias é o autor. Isso está em 51:60. Letra A Babilônia vai cair, 50, do 1 ao 20. A Babilônia é caracterizada por sua principal deidade,
Versículo 2, Bel significa Senhor, agora um título do deus Marduk, que junto com seus meros blocos de ídolos vai ser envergonhado. Versículo 1, os caldeus eram a tribo nativa que em 627 a.C., sob o comando de Nabopolassar, conquistaram a independência do jugo assírio e iniciaram a famosa dinastia neobabilônica dos caldeus, que sob o comando de seu filho Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C., dominou o Antigo Oriente até que a Babilônia caísse diante da federação dos Medos sob Ciro em outubro de 539 a.C. Esses são os inimigos do norte, versículo 3 e 9, que são convocados a atacar a Babilônia, versículo 14 e 16, agora condenada, versículo 11 e 13. A Babilônia vai sofrer como sofreu Judá, 1:13. Em meio a esses eventos, os exilados vão mostrar os primeiros estágios de um coração perstinente ao retornarem à aliança do Senhor. Confira 32:40. E assim o Senhor vai conseguir trazê-los de volta para Jerusalém. Versículo 6 e 7. Acerca do símile das ovelhas perdidas, desviadas da verdade e da esperança pelos seus líderes pastores. Marcos 6:34, João 10:12, versículo 8:13, os habitantes e estrangeiros recebem a ordem de fugir. Isso pode ser um conselho aos judeus, visto que o símile de bodes conduzindo o rebanho é comparado com Israel indo primeiro para o exílio, versículo 17. Essa sessão é também a primeira conclamação às poderosas nações do norte, versículo 9, citadas em 51, 27 e 29, e que incluíam poderosos arqueiros, confira 49, 35, para agirem em favor do Senhor contra o próprio povo que havia escravizado os seus. O terrível castigo que a Babilônia tinha imposto aos outros, Judá e Jerusalém, 18, 16, 19, 8, e Edom, 49, 17, vai cair sobre ela. Observe como o seu status internacional é revertido. Versículo 12 e a perspectiva que isso apresenta da liberdade iminente. Os versículos 17 a 20 descrevem a reação do povo de Deus diante da queda da Babilônia, assim como a Síria caiu diante da Babilônia e a sua confederação dos Medos. Em 612 a.C., como castigo por terem deportado as tribos do norte de Israel de Samaria em 722 a.C. Agora a Babilônia vai cair diante de Ciro, o rei dos Medos e Persas. Os efeitos do exílio vão ser a purificação e a restauração do remanescente. Tudo isso é retratado como bênção futura na época do Messias. Versículo 20, naqueles dias, naquela época. Letra B, chamado para derrotar a Babilônia, 50, do 21 ao 32. Exércitos nacionais devem agir consciente ou inconscientemente como armas da vingança divina. Confira o versículo 28, contra a Babilônia. Versículo 25, e a razão, como sempre, é dada. Versículo 24 a 29. A inversão de papéis é destacada. A Babilônia, o martelo, versículo 23, que uma vez foi ferramenta de Deus. Versículo 25, 9, deve ser ela mesma malhada. Versículo 21, 27, Merataim, versículo 21, duas rebeliões, pode ser uma alusão à deportação dos judeus sob Joaquim e Zedequias, como também ao sul da Babilônia, Babil, Mati-Marratu, a terra do mar de Sal e Pecó de Cartigo. Confira versículo 27, uma alusão à principal tribo a leste da Babilônia, Ezequiel 23, 23, Abil Perugu, é Babil, né? Ezequiel 23, 23, Babil, é Pukudu, o nome, Pukudu. O desenvolvimento da tribo de destruição é traçado com precisão, 23, 32. Os orgulhosos e os autossuficientes vão cair. Versículo 29 a 32, os jovens guerreiros, touros, Ara, símbolo também do deus babilônico Marduk, serão mortos. 27 e 30, mas os povos antes oprimidos
mantidos ali serão libertos para a adoração. Versículo 21. Persigam-nos a eles. Alguns comentaristas entendem o remanescente deles, lendo Aharitam no lugar de Aharem, texto maçorético, literalmente após eles. O versículo 30 é repetido de 49 e 20. Letra C, a Babilônia é devastada, 50 do 33 ao 46. Por contraste, os que dependem de Deus vão ser libertos por ação dos novos conquistadores. O Senhor dos Exércitos é sempre mais forte do que aqueles que prendem as suas garras ao seu povo. É responsabilidade do parente mais próximo vingar o que foi prejudicado. Versículo 34. O Senhor faz isso pelo seu povo, Isaías 47, 4 e 48, 20. A Babilônia vai cair pela espada. Versículo 35 ao 37. E em virtude da seca, versículo 38, esta pode ser uma referência ao desvio do rio Eufrates, secando então suprimentos de água essenciais para a cidade e as suas defesas, como enchentes que permitiram que os persas entrassem na cidade sem oposição em 339 a.C. Os invasores são famosos por causa da sua cavalaria, versículo 32, e dos arqueiros elamitas, versículo 29, confira 49 e 35. Assim, tudo de que a Babilônia dependia, versículo 35 e 38, é removido e não fica nada, Apocalipse 18, 16 ao 20, todos descem para a destruição final, 39 ao 43, 41, 43, 44, 46. Embora isso possa parecer uma nação prevalecendo contra outra, é obra do Senhor. Esses versículos foram adaptados em 49, 19 e 21, em que Edom é substituído por Babilônia, Temã por babilônios e o Mar Vermelho por nações. O leão que antes representava Nabucodonosor, agora tipifica Ciro, Isaías 44, 24 a 45, 6. Letra D. Os planos de Deus para a Babilônia, 51 do 1 ao 19. A profecia contra a Babilônia continua por meio do destaque de diversas formas literárias. Confira na metáfora mais intensa dos versículos 20 a 23 e o cântico de escárnio dos 41 a 43. Aqui é usado o artifício em que as expressões têm duplo sentido, em parte por meio do uso de um criptograma invertido, em que se usam letras alternadas. Confia a explicação em 25 e 26. Assim, um povo de versículo 1, literalmente, o coração daqueles que vêm contra, como navear, está no lugar de caldeus, hebraico Kasdim, peneirá-los no lugar de estrangeiros, raiz hebraica semelhante, e Sesac, VARV, confira Neb, no lugar de Babel, versículo 41, Babilônia. A lição é clara. A antes gloriosa Babilônia agora está incuravelmente enferma. Nada e ninguém pode curá-la. O final virá repentinamente, antes que alguém tenha tempo de levantar o arco ou de pôr a armadura. Versículo 3. Isso de fato aconteceu na queda da cidade e a leitura para ela é preferível a não al. Olha, então é preferível a não al que o arqueiro saque. J. Bright. A única esperança de escapar do juízo é fugir. Versículo 6. Isso está na base da profecia posterior de Apocalipse 19, 2 ao 4 e 18, 2 ao 3, em que o espírito da Babilônia, ao afetar todas as nações e conduzi-las à loucura, no versículo 7 e 8, é implicado ao sistema do mundo dos últimos dias. Os propósitos morais de Deus precisam ser vistos na história. É o Senhor que põe em andamento o ataque final dos medos persas e a Babilônia é divertida por ele, um ato de misericórdia para se preparar para o fim. 11:14. Os textos babilônios Nabonido mostram que o título Rei dos Medos, versículo 11,
era de fato era de fato usado em 544 a.C., provavelmente em referência a Ciro. Versículo 13. Muitas águas do rio Eufrates, Apocalipse 17:1. Em Apocalipse, a Babilônia é a noiva ilegítima. A noiva do Cordeiro permanece nas águas que dão vida. O poder soberano do Senhor dos Exércitos e não o dos ídolos governa sobre a natureza e as questões dos homens. Isso é devastado por meio da repetição de 10, 12 ao 16 e 15, 16. O Senhor vivo em contraste com os ídolos mortos e a nossa herança, e nós somos dele. Versículo 19. Letra E, o instrumento de Deus, 51, do 20 ao 24. A Babilônia não vai cair por acaso ou por meras mudanças das circunstâncias políticas e econômicas. O próprio Senhor está se posicionando contra a cidade e gira o eixo da batalha contra ela. Este é Ciro, que seguiu a Nabucodonosor II da Babilônia como o martelo das nações. Confira 50 a 23. Por sua vez, Nabucodonosor tinha somente seguido a Assíria nessa função. Isaías 10, 5. Os que interpretam isso como Israel precisam fazê-lo no sentido espiritual, pois de outra forma essa ação nunca se cumpriu literalmente. Versículo 23. Governadores e oficiais, ambos os termos são designações comuns no acadiano, assírio, babilônio e de oficiais das províncias. Letra F. Os agentes contra a Babilônia, 51, do 25 ao 33. A complexa devastação da Babilônia é destacada novamente, versículo 26 e 29, e descrita como retribuição pelo pecado passado, Deuteronômio 32 e 35, Romanos 12, 19, versículo 5, montanha destruidora, aparentemente é um epíteto da Babilônia. Montanha é usado tanto como referência à força quanto ao templo e contrasta com a montanha do Senhor, Isaías 2:2. A Babilônia vai se tornar tão ineficiente quanto um vulcão extinto. O versículo 26 contrasta com Isaías 28:16 e a pedra fundamental duradoura, 1 Pedro 6:8. Os agentes usados por Deus vão incluir muitos aliados dos medos. Versículo 28, confira o versículo 11. Urartu, Ararat, mais tarde Armênia, e os seus vizinhos, o reino de Mini e de Askenaz, confira Gênesis 10:3. Entre o lago Van e o lago Urumie, no nordeste da Pérsia, todos mencionados nas inscrições assírias, sob o comandante deles. Confira Naum 3:17, Assírio Tupzar, escriba como um ato oficial militar, vão se unir com um enxame de ataque contra outrora fértil Babilônia, o famoso sistema postal da cidade. Ajuda a espalhar o medo e o pânico do fim. Confira Lucas 21:26. Ciro, o rei dos medos, versículo 28, assim a Septuaginta. Além disso, os verbos estão no singular. Tramou um ataque surpresa noturno pelo leito seco do rio, depois de desviar a água do Eufrates e as defesas de água, versículo 32 e versículo 36. Ou os pântanos, no hebraico é Agamim, tanques, significa tanques, que, de acordo com Daniel, capítulo 5, Heródoto e inscrições de Ciro fizeram a Babilônia cair rápida e dramaticamente. O rei que foi informado, versículo 31, provavelmente era Nabonido. Ele foi preso e exilado na Carcâmia, ou o seu corregente Belsazar, que foi morto. O retrato da devastação por meio do fogo se espalhando entre os pântanos de juncos, assim haverá juncos, versículo 32, para envolver os refugiados
comparado a uma colheita em que a própria Babilônia é ceifada numa era bem pisada. Isaías 17:3. Letra G, a causa de Jerusalém contra a Babilônia, 51:34-44. Os habitantes de Sião relatam os atos terríveis que Nabucodonosor havia feito a eles e que devem ser vingados. Os mesmos horrores infligidos a Jerusalém agora cairiam sobre Babilônia. Ela será uma ruína infestada de chacais, uma maldição em vez de louvor, versículo 37-41. Mas aqui, diferentemente de Jerusalém, não há profecia de restauração. O retrato é de uma serpente, na BJ dragão, no hebraico tanim, usado com referência a grandes animais ou criaturas do rio ou do mar, como o crocodilo, Salmo 74:13, que engoliu o povo de Deus, Apocalipse 12:4. Mas agora é ela mesma destruída e forçada a vomitar sua presa, assim como o peixe fez com Jonas. A linguagem também lembra o sacrifício. Confira 35:40 no hebraico: a minha ofensa é a minha carne, meu espinho e meu corpo ferido. A ideia do sangue estar sobre alguém tem o significado de assumir completa responsabilidade. 2 Samuel 1:6, 1 Reis 2:37, Mateus 27:25. Versículo 39 talvez reflita a festa de Belsazar na noite em que caiu a cidade. Oséias 41:43 são um cântico de escárnio acerca de Sesac, Babel 25:26. O Marco, versículo 42, é o irresistível invasor inimigo. 46:7. Letra H. Mais castigo sobre a Babilônia, 51:45-53. O povo de Deus não tem lugar na cidade condenada e por isso deve sair. Versículo 45-50. Eles precisam permanecer calmos diante da violência, dos rumores e da revolução. Mateus 24:16. Embora pareça que o mal está vencendo, versículo 51, e as defesas de Babilônia alcancem o céu de tão fortes que são, versículo 51, um eco dos construtores de Babel, as suas altas torres, Neb, na Bíblia Neb, talvez os templos torre em forma de zigurates não são invencíveis, e Deus terá a última palavra, versículo 51-58, e vai condenar a Babilônia e as suas imagens, versículo 47-52, embora a profecia tenha se cumprido em alguns anos, a mensagem dos últimos dias é especialmente aplicável aos nossos dias, como os exilados, versículo 50. Sempre precisamos lembrar do Senhor e da sua palavra, mesmo que a lembrança esteja tingida de vergonha, como a deles em relação ao templo. Podemos descansar seguros de que vai haver retribuição, versículo 56. O versículo 49 pode ser traduzido de diversas formas. Até a Babilônia precisa cair pelos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram pela Babilônia. Harrison Neb, ou melhor, Babilônia deve cair. O traspassados de Israel, da mesma maneira que pela Babilônia caíram os traspassados de toda a terra. Bíblia BJ. Letra I, a queda da Babilônia, 51-54-58. Agora, a queda é considerada completa e talvez reflita os acontecimentos da noite de captura. Observe a repetição do nome do conquistador como Senhor dos Exércitos, versículos 57 e 58. A muralha
dupla de 12, versículo 12, a muralha dupla de 12 metros, estou falando de metragem, de espessura conhecida das escavações e de Heródoto. Foi de fato demolida por Xerxes em 485 a.C. Toda a obra da Babilônia havia sido em vão e os esforços do seu povo desapareceram num momento como uma baforada de fumaça. Abacuque 2:13. Letra J. As ações empreendidas com as profecias escritas. 51 dos 59 a 64. Como no caso de profecias anteriores, essa é reforçada pela ação e pela palavra. O rolo ou cópia escrito em 594 a 593 a.C. por Jesus provavelmente se refere ao livro todo e não somente os capítulos 57 e 51, e o seu propósito era que fosse lido em voz alta e servisse de conforto para os exilados. O livro de Apocalipse tem um propósito semelhante. Acerca disso, confere E. W. Nicholson, Preaching to the Exiles, Oxford, 1970. Jeremias aproveitou a oportunidade de viagem para a Babilônia feita por Seraías, versículo 59, que era irmão do seu amigo e escriba, Baruque 32.2, e responsável pelo acampamento. Assim, a NVI e não príncipe pacífico VA, a Septuaginta, faz dele o comissário dos tributos, enviado por Zedequias, cuja viagem à Babilônia só é conhecida desse texto. O ato simbólico e a palavra ritual, versículo 64, ressaltam a destruição perpétua que Deus realizou desse grande poderio na época do Antigo Testamento, de sua capital às margens do rio Eufrates. Versículo 62. Eles se cansarão, Bibliária, texto massorético, é um eco do versículo 58 e a Septuaginta, BJ, NVI omitem. Versículo 64 até aqui. Bibliária é um colofão ou nota editorial para distinguir as palavras de Jeremias do apêndice, capítulo 52, que foi extraído de outras fontes históricas. 3. Apêndice histórico, 52, do 1 ao 34. Esse apêndice provavelmente foi acrescentado para mostrar como se cumpriu a profecia principal e constante de Jeremias da queda iminente de Jerusalém. Os versículos 1 a 27 são extraídos quase literalmente dos registros oficiais usados para compilar de 2 Reis 24:18 a 25:21. Vê comentário ali. E são acrescentados aqui, assim como 2 Reis 18 a 20 é acrescentado em Isaías, capítulo 56, capítulo 36 a 39, os detalhes dos utensílios do templo tomados como despojo. Versículos 17 e 23 são particularmente relevantes, visto que a sua restauração depois dos 70 anos de cativeiro, Êxodo 1, 7 a 11, tinham sido o principal argumento na oposição aos falsos profetas. Alguns dos principais Algumas das principais diferenças entre os outros relatos são observados em 14:16. Essa seção aparece em forma abreviada em 39:1 ao 10. Os versículos 7 e 11 dão mais informações do que os livros de Reis acerca da tortura e do aprisionamento de Zedequias. O último cerco durou de janeiro de 588
Versículo 4, a julho de 587 a.C. Versículo 6, o cálculo aqui é feito de acordo com o ano babilônico, que inicia em março, abril. Versículo 12, 10º dia, 7º dia, talvez inclua o tempo entre a chegada de Nebuzaradã, o incêndio da cidade. Os versículos 17 e 23 suplementam a lista dos despojos do templo, dada em 2 Reis 25, 13, 17, os utensílios maiores. O lavatório de quase 5 metros de diâmetro mar de bronze foram divididos em partes menores para facilitar o transporte despedaçados, versículo 17, e os itens menores foram levados pelo seu valor em ouro e prata, versículo 19. Vê uma descrição das 2 colunas de bronze da entrada do templo. Versículo 20, confira 1 Reis 7, do 15 ao 22. No novo New Bible Dictionary, página 593, versículo 23, nos lados hebraico ruach, a nebe exposto à vista, alguns traduzem espaço, revá, 24 a 27. Confira 2 Reis 25, 18 e 21. A execução foi reservada àqueles que foram instigados da rebelião de Zedequias ou considerados representantes do povo nela. Seraías era neto do sumo sacerdote Ilquias no reinado de Josias. 1 Crônica 6, do 3 ao 15. E Sofonias, um importante líder antibabilônico e representante do sumo sacerdote, versículo 28 a 30, é uma fonte singular. A variação no número de prisioneiros pode ser decorrente da inclusão somente dos homens levados em 597 a.C., enquanto 2 Reis 24, 14, 16 mostra que famílias completas de Jerusalém ultrapassavam os anos de reinado que seguem o sistema babilônico. Assim, 7º ano de Nabucodonosor, 598 a 597 a.C. 2 Reis 24, 12, 8º, porque o evento registrado segue a mudança de ano alguns dias após a queda da cidade. É 18º ano, versículo 29, e o 19º ano é o 19º